Olá, boa tarde. Eu vou falar aqui de um tema que não está muito popular no meio dos brasileiros, que é cultura. Cultura é um acúmulo de conhecimentos que uma pessoa tem sobre uma série enorme de assuntos, por exemplo, de matemática, de português, de história, de geografia, de cinema, de teatro, de esportes, de autores, de romances, de filmes. É um balaio, é uma caixa de conhecimentos adquirido através da vida por pessoas que têm essa determinação de ir em busca de novas informações. Quanto mais informações você tem quanto mais assuntos essas informações versam, mais culto você é. Tem aquelas pessoas cultas mesmo, que nasceram no meio dos livros, que lê todo dia, que lê toda noite, que lê toda hora, que não viaja sem um livro na mão. Isso aí são pessoas cultas aos extremos, né? Mas estou falando de pessoa culta que consegue chegar em qualquer roda de amigos e bater um papo e falar sobre algumas coisas. Não ficar engasgado, não dizer besteira, não desconhecer coisas elementares. Agora tem um detalhe muito importante. Cultura você não compra no supermercado. Cultura você não compra na feira livre. Cultura você compra na livraria, alguma parte de cultura na banca de jornal. Cultura você adquire na mesa, nos bancos das escolas e das universidades, participando de reuniões de intelectuais, participando de conferências, de simpósios. E com o tempo, quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais esses conhecimentos versam sobre coisas diferentes, mais culto você é. A cultura é uma coisa gostosa da gente ter. Eu tenho uma cultura pequena, minha cultura é limitada. Mas eu já consigo participar de bate-papo em várias escalas, em vários caminhos. Eu tenho um pouquinho de conhecimento de muitas coisas. Agora, a pessoa que não gosta de ler, a pessoa que não costuma estudar, as pessoas que não costumam se informar, não são e nunca serão pessoas cultas, né? Mas é uma maneira de você pelo menos pegar algum conhecimentozinho, alguma coisa que dê para você entrar no meio do bate-papo de pessoas mais preparadas que você. E você pode aprender isso até brincando. Por exemplo, você pode aprender um pouco de cultura, você conhecer um pouco de responder algumas coisas, assistindo à escolinha do professor Raimundo. Ah, é uma bagunça aquilo, o que é que a gente aprende daquilo ali? Muita coisa. A escolinha do professor Raimundo é uma escola, né? É uma escolinha que foi criada e mantida pela intelectualidade de Chico Anísio. Escritor, cantor, humorista, produtor, enfim, músico, pintor. Chico Anísio era uma dessas mentalidades privilegiadas que Deus manda ao mundo para animar os outros, certo? Aí você diz, mas como é que a gente aprende alguma coisa na escola? Na escolinha do professor Raimundo, nada fica sem a resposta correta, nada, eu disse nada. Ele faz a pergunta a seus tipos, aos seus diversos atores ali que estão fazendo tipos diferentes, e esse ator pode fazer a brincadeira que quiser com a pergunta, mas no final, ou ele ou alguém da escolinha dá a resposta certa. Quando é ele se vira para a câmera e responde a pergunta que ele fez no início daquela brincadeira. Tem também aqueles que erra tudo e que ele pede para seu Bitolomeu responder, ajudá-lo a responder. Por exemplo, o seu Rolando Lero. O seu Rolando Lero, o Chico Anísio vira-se para ele e faz, seu Rolando Lero, aí ele, amado mestre, a vossa voz é uma nuvem de sabedoria que atinge os meus ouvidos. Cala a boca, corno safado.
Me diga, senhor Rolando Lero, quando e por que morreu Dom Pedro II? Quando e por que morreu Dom Pedro II? O quê? Pepe morreu? Não acredito. Ainda ontem, professor, eu estava com ele lá no barzinho de Ana Mariquinha, a gente tomando cachaça e jogando palitinho. Eu não acredito. O senhor deve estar brincando. Brincando o quê, pô? Como é que Dom Pedro II esteve contigo ontem de tarde tomando cachaça? Eu juro, pô, eu juro. Olha, ele é muito meu amigo. Meu Deus do céu, como é que esse camarada morreu? Cala a boca, quanto safado. Eu não devia, mas eu vou lhe ajudar. Dom Pedro II morreu de peuno. Captei sua mensagem, glorioso guru. Dom Pedro II morreu de Peuropipia. Peuropipia é o nome da tua avó, corno safado. Seu Ptolomeu, por favor, me ajude. Pois não, mestre. Dom Pedro II, imperador do Brasil, morreu na França de pneumonia em 1891. Pronto. O senhor Rolando brincou, fez de conta que era amigo de Dom Pedro, que tomava cachaça com Dom Pedro, brincou à vontade, com aquela qualidade artística que ele tem. Mas o senhor Rolando, o sabidão da classe, né? Respondeu certo. E aí você não pegou se não quis, não é isso? Então, todas elas, qualquer pergunta da escolinha do professor Raimundo tem uma resposta. A resposta correta, que você pode ir acumulando isso, dando gargalhada e acumulando. Evidentemente que você nunca vai ser uma pessoa culta por causa da escolinha do professor Raimundo. Mas vai saber uma porção de trocinho. Porque outro dia eu vi um repórter da Globo, há com um ano e meio, 2 anos, na rua perguntando a jovens, rapazes e moças, bem trajados, que dava a entender que não era apanhador de papel, que não era franelinha, que não era, como é que se diz, arrombadores de carro, gente com cara de gente, né? Não que os outros não sejam gente, mas a fisionomia fica abatida por causa do sofrimento da vida. E ele foi perguntar ao pessoal, por causa de uma série que estava passando na televisão, quem tinha sido Dom Pedro I. Ele perguntou a 10. Perguntou a 10. 9 disseram que nunca tinha visto falar nesse homem. E um disse que achava que tinha sido um imperador do Brasil. Note que esse aí tinha uma noção, mas não tinha uma certeza de que Dom Pedro I tinha sido imperador do Brasil. Que Dom Pedro I foi responsável pela independência do Brasil, dando o grito do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. Então, se você vai para a escolinha do professor, essas coisinhas assim saem. Quando o repórter da Globo chegar perto de você e perguntar quem foi Dom Pedro I, aí você vai saber dizer que ele foi imperador do Brasil, que ele proclamou a independência, né? Quando perguntar quem foi Dom Pedro II, você vai poder dizer que foi filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II também foi imperador do Brasil, foi embora depois de proclamada a República. Cultura, como eu disse, você não compra no mercado, na feira livre. E nem tampouco você adquire cultura passando o dia todinho com o Face, com o Instagram. Não adquire não, viu? Ali você até se diverte. Na maioria das vezes com um bocado de porcaria que não tem graça, que não tem nada. Porque as pessoas que botam aquilo lá são incultas tanto quanto você. Mas você consegue alguma coisa. Agora, o que não se admite é que um brasileiro não sabe quem foi Dom Pedro I. Que um brasileiro não sabe quem foi Dom Pedro II. Que um brasileiro não sabe quem foi Pedro Álvares Cabral. Eu acho que a história da nossa pátria, a história do nosso Brasil, ela é mais importante que matemática. Porque matemática, se você souber contar dinheiro e tiver uma calculadora na mão, você já resolve sua situação. Ninguém vai exigir mais do que isso de você. Agora, saber alguma coisa da terra que você nasceu e da terra que você vive,
Eu acho que isso é uma questão de honra, questão de decência, tá bom? Bom, eu vou terminando por aqui. Um abraço para todo mundo.